Quais dos seguintes triângulos são semelhantes ao triângulo ABC? Esse é o triângulo ABC. Antes de olhar para estas opções, vamos lembrar o que significa dois triângulos serem semelhantes. Tem múltiplas maneiras de pensar. A definição clássica de triângulos semelhantes é que todos os ângulos correspondentes são equivalentes. Por exemplo, se esses dois são triângulos semelhantes, então este ângulo corresponde àquele, então esses dois ângulos serão iguais. Se esse ângulo corresponde a esse, esses dois ângulos serão iguais. E se esse ângulo corresponde a este, então estes dois ângulos serão iguais e esses triângulos serão semelhantes. Isso é útil porque diz que a razão entre os lados correspondentes são iguais. Por exemplo, se este lado tem comprimento de 2 e esse lado tem um comprimento de 1, a razão desse lado para esse lado é 2 para 1. Os lados correspondentes são este lado e este lado. Eles também teriam que ter uma razão de 2 para 1. Por exemplo, poderia ser 4 e este ser 2. Razão de 2 para 1. 4 meios é igual a 2 sobre 1. Ou poderia ser 7 para 3,5 ou 10 para 5. Teria sempre uma razão de 2 para 1 se isso tivesse uma razão 2 para 1 e se esses triângulos fossem semelhantes. Agora, no contexto de uma reta e de uma inclinação, pensarei sobre outra forma. Sobre semelhança. Se tiver dois triângulos retângulos, digamos que este é um triângulo retângulo, se tiver um triângulo retângulo e outro triângulo retângulo assim, se tiver dois triângulos retângulos e a razão dos dois lados em qualquer lado do ângulo retângulo corresponder um ao outro, se a razão deste lado vermelho e este lado verde for a mesma no triângulo, como é neste triângulo, então são semelhantes. Por exemplo, se esses são dois triângulos retângulos e se esse lado tem comprimento 6, esse lado 9, este lado 2 e esse lado tem comprimento 3, eles serão triângulos semelhantes. Você tem um ângulo reto bem aqui, e a razão de 6 meios é igual a 3 sobre 1. A razão de 9 terços é igual a 3 para 1. São semelhantes. Agora, por que estou dizendo que é nesse contexto? A gente tem uma reta que conecta quaisquer dois pontos. Vamos dizer que do ponto C ao ponto A. A razão entre sua variação de y sobre sua variação de x será sempre constante. E quando tentar construir um triângulo dessa forma, onde tiver sua variação em x perfeitamente horizontal e sua variação em y perfeitamente vertical, será um triângulo retângulo. Qualquer triângulo retângulo que construir entre dois pontos na reta desta forma obterá triângulos semelhantes, porque a razão entre sua variação de x, note que se for do ponto C ao ponto A, o ponto C está no 3, o ponto A está no 9. Esta é literalmente sua variação de y, indo de 3 para 9, você aumentou 6. Sua mudança em y é igual a 6. E na direção horizontal, na base desse triângulo, é a variação em x. C é aquele ponto no valor x que está no 1, A, seu valor de x é 3. Então, sua variação em x é igual a 2. Qualquer triângulo retângulo que construa dessa forma entre quaisquer dois pontos em uma reta terá a variação de y sobre a variação de x, que nesse caso é 6 meios, e constante. E uma vez que a razão for constante, é um triângulo retângulo. Quaisquer dois triângulos feitos assim com a reta entre dois pontos delas serão semelhantes. Agora vamos olhar para as nossas opções. O triângulo ADG. ADG. Mais uma vez, a hipotenusa como o triângulo ABC. A hipotenusa ainda é nossa reta e estamos essencialmente pensando que a base do triângulo é a variação de x entre nosso valor de x para D e nosso valor de x para A. Essa altura ou esse lado é a nossa variação em y, indo de y igual a menos 3 para y igual a 9.
Esta é nossa variação em y. Sabemos que variação em y sobre nossa variação em x será a constante para a reta. Isso é um triângulo retângulo, esses dois triângulos definitivamente serão semelhantes. E se quiser quebrar um pouco da sua geometria, não é difícil provar que os ângulos correspondentes são equivalentes usando um pouco do seu conhecimento de retas paralelas e transversais de paralelas. Agora vamos olhar para o triângulo BEF. BEF, este é um triângulo retângulo, mas sua hipotenusa não fica no triângulo BEF. Esse triângulo é um triângulo retângulo, mas sua hipotenusa não fica na reta. Poderia ser semelhante, mas dá para ver até que esta reta tem uma inclinação diferente. Então é um sinal muito bom de que não serão triângulos semelhantes. E se quisesse verificar, poderia olhar para a razão de sua variação em y sobre sua variação em x. De fato, vamos apenas fazer isso para provar que não são semelhantes. Para ir de F a B, você está indo de menos 6 para 3. 3 menos menos 6. Vou apenas dizer que este comprimento BF é igual a 9. Não vou dizer que variação em y sobre a variação em x, porque não estamos indo entre dois pontos na reta. Só olho para o comprimento dessa reta. O comprimento dessa reta é 9. O comprimento dessa reta aqui, estamos indo de menos 1 para 3 é 4. A razão de 9 para 4 definitivamente não é igual à razão de 6 para 2 ou 3 para 1. Então podemos controlar BF. Agora, vamos olhar para EFG. De novo, não está na reta. Não significa necessariamente que não seja semelhante, mas você pode até ver que a inclinação de sua hipotenusa é bem diferente da reta aqui. E ver a razão desses lados que tem um comprimento de lado 3, um comprimento de lado 4. A razão de 3 para 4 definitivamente não é igual a 6 para 2. A razão de 4 para 3 não seria a razão de 6 para 2. Acho que isso é 6 para 2 ou 3 para 1, então podemos controlar isso também. Finalmente, o triângulo BDG. Bom, mais uma vez, está cansado de me ouvir dizer, triângulo BDG. Sua hipotenusa não fica sobre a reta. Sua hipotenusa tem uma inclinação bem diferente da reta em si. Então, não será um triângulo semelhante. Você pode com frequência dar uma olhada nisso. O triângulo semelhante irá parecer o mesmo e terá a mesma razão. Eles não necessariamente têm lados diferentes, tamanhos diferentes, mas podem ter tamanhos diferentes. Um é a versão ampliada do outro. E você pode ver aqui, esse triângulo parece bem diferente do triângulo ABC. Dá para conferir que a razão desse lado para esse lado é bastante diferente de 3 para 1. Então, podemos controlar esse também.